O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos encerrado o ciclo do Natal com a festa da Epifania do Senhor, e iniciado o tempo comum com a festa do batismo do Senhor, a festa que inaugura a missão de Jesus, a missão evangelizadora, hoje, segundo domingo do tempo comum, nós temos como tema principal da liturgia da palavra o chamado que Deus nos faz. Ou seja, o tema da liturgia hoje é vocação. Nós encontramos este tema em todas as leituras. Na primeira leitura, na vocação de Samuel. No Salmo, quando nós encontramos esta bela frase: Eis que venho fazer com prazer a vontade do Senhor. É a nossa resposta ao chamado de Deus. A segunda leitura, Paulo nos lembra que uma vez que nós nos deixamos tocar pela palavra de Cristo, esta palavra deve transformar-nos inteiramente, a tal ponto de fazermos do nosso corpo um santuário de Deus. E o Evangelho que mostra a vocação dos primeiros discípulos. É interessante porque Deus sempre chama os seus, aqueles que Ele elege para fazer parte do seu povo, de várias formas, e geralmente das formas mais simples. É aquilo que diz as Sagradas Escrituras, né? Quando Elias procurava por Deus. Aí eu procurei Deus na tempestade, mas Deus não estava lá. Eu procurei Deus, né, em tudo aquilo que fazia barulho, tudo aquilo que se manifestava com poder, mas Deus não estava lá. Deus estava naquela brisa suave que tocava a pele. Deus se manifesta de maneira simples. A Samuel se revelou no sono, no momento em que ele descansava. Chamou 4 vezes. Por 3 vezes, Samuel foi até Eli, seu mestre, e percebeu que não era Eli que o estava chamando. E o próprio Eli percebeu que aquele chamado era algo que vinha da parte de Deus.
Por isso diz a Samuel: da próxima vez que te chamarem, diga: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Um chamado simples merece uma resposta simples. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Samuel tornou-se um dos grandes homens do povo de Israel, um dos grandes líderes do povo. Foi ele quem ungiu o rei Davi. Foi ele o escolhido por Deus para orientar o seu povo em tempos de conflitos internos dentro do próprio povo. Aquele menino que dormia e que fora chamado e que colocou-se como servo do Senhor. Colocar-se como servo do Senhor é assumir tudo aquilo que Deus nos pede. E assumir, como diz o Salmo, com prazer. A verdadeira vocação só é vivida, só é verdadeira mesmo, se ela é vivida com prazer. Se nós encontramos alegria naquilo que nós fazemos. Uma vocação sacerdotal, por exemplo, só é verdadeira se o padre encontra prazer em ser padre. A vocação matrimonial só é verdadeira se o casal encontra prazer em ser marido e mulher. E todas as demais vocações só são verdadeiras se são vividas com amor e com prazer. Se nós nos alegramos em ser aquilo que nós somos. Quando nós percebemos que a nossa vocação nos faz bem e nos coloca em movimento para Deus e para o próximo, aí nós temos a certeza: eu escolhi a vocação certa, eu soube escutar a voz do Senhor, e assim como Samuel, eu também disse: fala, Senhor, que o teu servo te escuta, e te escuta pondo em prática aquilo que eu pediste, te escuta colocando em prática tudo aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O Evangelho de hoje, também muito rico, mostra então a vocação dos primeiros discípulos de Jesus. Uma vocação que surge também de palavras, de gestos muito simples. João, estando com 2 de seus discípulos, vendo Jesus passar, aponta: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, como nos mostra o Evangelho, não perguntam a João: você tem certeza que ele é realmente o Cordeiro de Deus? Tem certeza que ele é o Messias, que é o Cristo, que é esperado? Não. Quando João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, Jesus não precisa dizer nenhuma palavra. Os 2 discípulos se encantam, se enamoram por esta pequena frase, se deixam seduzir pela possibilidade de poder conviver com o Filho de Deus e deixam João Batista para seguir Jesus. Mestre, onde moras? Este onde moras é tão rico, que se nós soubéssemos o valor deste onde moras, nós mesmos perguntaríamos a Jesus: Mestre, onde moras? E Jesus com certeza nos daria a mesma resposta que deu àqueles 2 discípulos: vinde, vive. E a nossa reação seria exatamente aquela: nós permaneceríamos com Jesus durante todo o dia. Nós não gostaríamos de largar Jesus lá. Nós iríamos querer estar sempre com Ele. E é exatamente isso que acontece com alguém que se deixa enamorar por Deus. Nós nos deixamos tocar, nós nos deixamos seduzir, e por isso queremos permanecer sempre com Ele. São chamados simples, com respostas simples, mas que mudam toda a nossa vida. E é interessante porque no caso dos 2 discípulos de
um deles vai antes anunciar ao seu irmão Simão que havia encontrado o Messias, para que ele também pudesse usufruir deste instante de intimidade com Jesus. E é interessante porque na troca de olhares entre Jesus e Pedro, Jesus já afirma qual será a missão daquele que lhe for encontrado. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Em outro canto, em Mateus, Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Este é o princípio da igreja de Jesus Cristo. Tudo começa com alguém que aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus. Hoje, nós, batizados, somos responsáveis também a apontar para Jesus e dizer a todos aqueles que ainda não fizeram este encontro com Cristo: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. E quem sabe, com estas nossas palavras, não surgirão novos discípulos para Jesus Cristo, não surgirão novas pessoas que, assim como nós, queremos permanecer junto a Ele. Irmãos e irmãs, hoje é o dia de nós nos recordarmos o modo como nós fomos chamados por Deus a sermos discípulos de Jesus. É claro que nós sabemos que o batismo já insere em nós esta vontade de querer conhecer Jesus Cristo. Mas por algum motivo, nós precisamos de um momento específico em nossa vida que marque este chamado. Com certeza, se o padre fosse aqui agora no momento para perguntar para vocês, muitas seriam as formas, muitos seriam os modos de chamar, os modos pelos quais nós fomos tocados. Eu, por exemplo, fui tocado de maneira meio estranha, Eu fui para a igreja, como diz o povo, por inveja, mas por inveja boa, como diz o pessoal. Tinha uma menina que era minha vizinha, que começou a fazer catequese. Você sabe que criança é danada, Vê os outros fazendo, quer fazer também. E o padre viu aquela menina um dia voltando com o seu caderninho debaixo do braço, não era dia de semana, Por que ela estava voltando com o caderno debaixo do braço? E eu perguntei: onde você está vindo? Estou vindo da catequese. Catequese? O que é isso? É a aula de religião. Eu quero fazer também. Por que você pode ou não? E no outro sábado eu estava lá também, insisti com a catequista: eu quero fazer. E fiz a catequese. Naquele momento eu fiz o meu encontro com Jesus. Aquela menina, com aquele caderno debaixo do braço, foi João Batista que disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Sem perceber, ela me apresentou Jesus Cristo. Muitas foram as formas pelas quais nós chegamos até aqui. Muitos são os modos que nos tocam. É bom a gente se recordar: como foi que eu cheguei à igreja? Como foi que eu me deixei cativar pela palavra de Deus? Porque é isso que nos sustenta, irmãos e irmãs. Se nós esquecemos deste dia em que nós fomos chamados, nós damos margem para que tudo de ruim aconteça, entre em nossa vida. Quando nós somos fiéis àquele primeiro chamado, aquele primeiro sentimento de entrega a Deus, mesmo diante das dificuldades, nós permanecemos fiéis. Então que Deus nos ajude a permanecer fiel a este chamado, e que nós, como diz o salmista, possamos fazer a vontade de Deus com prazer, alegrando-nos, porque ninguém merece um discípulo de Jesus Cristo com cara empurrada, com cara feia, como diz o Papa Francisco, com cara de quaresma, Nós merecemos que aqueles que nos apresentem Jesus Cristo tenham a cara da ressurreição, porque o Cristo ressuscitado é a nossa alegria, é o fundamento da nossa fé, e é Ele que nós anunciamos, o Cristo morto e ressuscitado,
que nos guia e que nos leva até Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.